Salve, torcedor vascaíno. Bom dia. É um prazer estar com você por aqui na manhã dessa sexta-feira. Sextou para o torcedor vascaíno. Principalmente depois da vitória de ontem frente à equipe do Cuiabá. Antes de eu começar a falar aqui com você, e olha, torcedor, que eu acho que eu tô mais alegre do que essa vitória mereceria. Mas enfim, o título já diz muito daquilo que eu penso. Então, vou pedir para você aqui, antes de começar a minha resenha, deixa seu like, por favor, não custa absolutamente nada. Deixe seu like, compartilhe aí nos seus vídeos, nas suas redes sociais, compartilhe esse vídeo, deixa seu comentário aí embaixo, que eu procuro sempre ler todos os comentários para aprender muito com você, torcedor. Olha só, o Vasco ontem fez uma partida contra o Cuiabá que eu não tinha dúvida alguma que seria um jogo difícil, pela questão mental da eliminação da Copa do Brasil. E também porque o Vasco precisava colocar esses 3 pontos na tabela para chegar aí aos 40 pontos e não ter mais quase que nenhum perigo de rebaixamento. Eu, particularmente, torcedor, não uso a palavra e não falo para condicionar a participação do Vasco no Campeonato Brasileiro há um bom tempo. Até porque o Vasco não ganhava no Campeonato Brasileiro há pelo menos aí 7, 8 rodadas e continuava estagnado na 10ª posição. E o Vasco fez, na noite de ontem, esse jogo atrasado, venceu e continua na 10ª posição. Agora, na próxima segunda-feira, tem um confronto direto com o Bahia. Quem sabe o Vasco pode tirar mais 3 pontos e ficar a 3 pontos de uma pré-Libertadores. Eu confesso a você que o meu projeto para esse Campeonato Brasileiro é uma Copa Sul-Americana. Eu acho que estará bem entregue diante daquilo que o ano se desenhou para o Vasco. Mas voltando, torcedor, ao jogo de ontem à noite, o Vasco fez, talvez, tirando o clássico contra o rival e uma outra partida aí pelo meio, o pior primeiro tempo desse Campeonato Brasileiro. Que primeiro tempo horrível. E o engraçado é que o técnico Rafael Paiva optou pela manutenção praticamente da equipe que empatou com o Atlético Mineiro no último sábado. A exceção foi a entrada do Leandrinho no lugar do Piton na lateral esquerda. Um primeiro tempo que o Vasco basicamente não conseguiu finalizar e não conseguiu criar nada contra o goleiro Walter. Uma equipe espaçada, uma equipe que tentava a bola longa, uma equipe que não tinha construção por trás, uma equipe completamente mal distribuída dentro de campo. E assustou muito, porque o Cuiabá teve aí 2 ou 3 oportunidades no primeiro tempo. E na metade do primeiro tempo, eu já faria uma substituição diferente daquela que o Rafael Paiva fez. Infelizmente, o Paulo Henrique está com problema de tosse, e segundo o Rafael Paiva, quando ele corre, isso aflora mais ainda, e ele tem muita dificuldade de respirar. E ele coloca o Jean Davi na partida. Eu ali já teria feito a alteração que ele fez no intervalo. Eu colocaria o Leandrinho para a segunda linha, inverteria o Emerson Rodrigues de lado e colocaria o Piton na lateral esquerda. Foi a substituição aí que ele acabou fazendo no intervalo. E isso destravou o Vasco um pouco. No segundo tempo, em alguns momentos, o Vasco conseguiu ter um pouco de posse, trabalhar um pouco melhor essa bola, principalmente pelo lado esquerdo. Porque quando o Piton está em campo, meio que condiciona isso. A bola sempre sai com o Léo, que busca o Piton. O Coutinho caiu um pouco mais pelo lado do campo. O Jean Davi atrapalhava mais do que ajudava, mas também era uma opção de passe. Então o Vasco teve em algumas oportunidades ali um pouco de posse de bola. Algo que no primeiro tempo o Vasco sofreu demais. E esse é um defeito dessa equipe do Vasco. O Vasco ele não quer negociar muito o espaço e ele quer atacar o seu adversário muito de qualquer maneira. Então acaba perdendo a qualidade, o refino de jogo. Essa equipe do Vasco, não só pela qualidade que falta nesse elenco, mas também pelo modelo de sempre acelerar. O técnico Rafael Paiva ainda fez a entrada do Jair na equipe ontem, acabou jogando com 2 volantes, sacou o Coutinho e colocou o Matheus Carvalho como se fosse aí um meia por dentro. Nesse posicionamento do 4-2-3-1, o Matheus Carvalho ficou na ponta do triângulo.
Isso durou mais ou menos aí uns 10, 15 minutos, até que o técnico Rafael Paiva acabou chamando o Payet, que entrou aí no lugar do Matheus Carvalho, e o Vasco começou a ter um pouco mais de posse. O Payet, talvez ontem, fez, dos últimos 3, 4 meses, os 10 minutos mais intensos dele com a camisa do Vasco. E esse Payet de ontem, que eu tanto estava criticando as últimas votações, esse me serve e me serve muito. Me pareceu ontem incomodado, querendo provar alguma coisa. Inclusive, no final do jogo, ele começa a apontar para o gramado de São Januário, como quem dissesse: olha, aqui é o meu lugar, aqui que eu quero ficar, aqui que eu quero estar. Então, Paiê, que isso seja uma crescente daqui para frente, que você possa entrar cada vez mais e ajudar essa equipe do Vasco. Agora, para o confronto da próxima segunda-feira contra o Bahia, 2 jogadores suspensos. O Hugo Moura, que acabou sendo o autor do gol do Vasco na noite de ontem, numa bola parada, um escanteio, a zaga do Cuiabá acabou aí batendo cabeça a bola sobre o Hugo Moura. Tem uma presença de área muito boa, um jogador muito grande, muito forte. Em alguns momentos até parece ser bem ambidestro. Ontem acabou fazendo o gol aí com a perna esquerda. E o outro desfalque sério, infelizmente, o Payet acabou levando o terceiro cartão. Payet não, perdão. O Verratti acabou levando o terceiro cartão amarelo, levou a mão no rosto aí do zagueiro do Cuiabá e está fora desse confronto contra o Bahia. Provavelmente deve ser o Ryan, seu substituto. O técnico Rafael Paiva já deixou claro isso ontem, na coletiva aí, que o Ryan ontem ficou fora por um desconforto na coxa, mas deve voltar na próxima segunda-feira. E era isso, torcedor. Volto a repetir, o que está na capa do Acorda de hoje. Tinha que ganhar e ganhou. E agora é começar a perceber dentro desse elenco quem pode permanecer em 2025 e quem vai ficar pelo caminho. E o campo mostra. Eu tenho a certeza absoluta que quem assistiu o jogo ontem tem uma certeza. O Maxime precisa furar a fila do Jean Davi. Não dá para o Maxime entrar depois do Jean Davi. Então, essas coisas, esses indícios, é que o técnico Rafael Paiva precisa começar a abraçar para encorpar essa equipe. Outra coisa, esse Payet de ontem, para as próximas oportunidades, precisa receber mais minutagem, para essa equipe ter um pouquinho mais de posse e não ficar uma equipe tão arisca, uma equipe que começa a trocar soco com o adversário e fisicamente essa equipe do Vasco também não é legal trocar soco com ninguém, porque a gente sabe que não está na sua plenitude, principalmente os seus principais jogadores. Beleza, torcedor? Tamo junto. Eu volto daqui a pouco com o Sérgio Quinde no Resenha, aqui no Ave Mais. Cola com a gente, meio-dia e 15, meio-dia e 20. A gente vai falar muito sobre o jogo de ontem e já devagarinho começar a projetar esse confronto da próxima segunda-feira contra a equipe do Bahia. Não esqueça, dedão no like, compartilhe nas suas redes sociais para fortalecer o nosso trabalho. Até daqui a pouco. Tamo junto, galera.